Fala aí, gurizada, meu nome é Gabriel Peron e hoje nós vamos falar sobre Alan Turing. Alan Turing foi um homem de grande importância, não só para seu tempo como para a atualidade. Os estudos dele serviram de base para diversos aparelhos eletrônicos e até mesmo para a inteligência artificial, tanto que ele é considerado por muitos como o pai da computação. Agora falando um pouquinho sobre a história dele e sobre o contexto social, Gabriel Frontori. Alan Turing nasceu em 23 de junho de 1912 e morreu em 7 de junho de 1954. Ele viveu entre as duas grandes guerras mundiais. Na primeira, quando começou, ele tinha 2 anos e quando acabou ele tinha 6 anos. Foi durante a Segunda Guerra Mundial que ele teve sua principal participação para a computação, que foi onde começou sua trajetória de sucesso. E ele vivia numa sociedade extremamente preconceituosa, principalmente pelo fato de ele ser homossexual. Muito bem, agora falando um pouco sobre a origem dos inventos, nós vamos com o André. Então, a origem do projeto Bombe. Depois que a Polônia declarou guerra à Alemanha e iniciou a Segunda Guerra Mundial, o Alan Turing foi chamado pelo Serviço de Inteligência Britânico para comandar um projeto de decifração de códigos alemães. A bomba foi usada para descriptografar mensagens secretas alemãs que usavam uma máquina chamada Enigma para codificar suas informações. A máquina de Turing foi a primeira máquina criada capaz de fazer várias funções ao mesmo tempo. Naquela época a tecnologia era pouca e essa invenção foi uma revolução para a área tecnológica, pois agora existia uma máquina capaz de fazer várias funções e operações de modo mais rápido. Bom, como toda grande invenção surge devido a uma dificuldade, agora falando um pouco sobre as dificuldades da época, o João Paulo. Para poder descriptografar as mensagens dos alemães, né, os britânicos eles criaram a bombe, que era meio que o inverso do Enigma, né, que era a máquina dos alemães. As principais dificuldades do invento, né, do bombe, foi que os humanos eles não conseguiam decifrar todos os códigos que os alemães enviavam, né? Só a máquina que ela conseguia, né, decifrar. E na máquina de Turing, a principal necessidade era dos cálculos rápidos de operações, né? Que ele não era muito eficiente, né? Pois faltava tecnologia. Agora eu vou falar um pouco sobre a tecnologia utilizada em cada invento. Bom, esse sistema bombe, ele funcionava através de rotores. O que é um rotor? Um rotor é qualquer objeto que consegue girar em torno do seu próprio eixo. Bom, como se fosse uma engrenagem, no caso. Esses rotores eles tinham diversas combinações diferentes, assim como funcionava a Enigma, que era a máquina alemã. Só que, enquanto a Enigma criptografava, o bombe ele fazia diversas tentativas com cada combinação possível nesses rotores para estar descriptografando essas mensagens. No final, tanto que até acabou sendo um pouco engraçado, porque acabava que eles criptografavam as mensagens utilizando os nomes de soldados ou de alguma coisa importante para eles. Já a máquina de Turing, por sua vez, ela funcionava através de uma fita. Essa fita tinha diversos espaços em branco, como se fosse assim uma fita cheia de quadradinhos. E a máquina ela conseguia escrever um caractere por cada quadradinho em branco desse. Depois ela sempre podia voltar nesse quadradinho que ela já tinha escrito para, vamos dizer assim, relembrar o que ela tinha escrito nele. E isso foi revolucionário porque foi a primeira espécie de memória computacional que foi inventada, através dessa fita aí. Depois ele ainda teve mais 2 projetos. Um deles foi o projeto ACE, que seria um computador todo automatizado, só que esse não pôde ser concluído, porque o projeto acabou saindo muito caro e o governo britânico não quis bancar ele nesse projeto. E um outro projeto dele que é falado até hoje é o teste de Turing, né? Que ele serve para testar o nível de inteligência de uma inteligência artificial. Esse teste funcionava da seguinte maneira. Se ao conversar com uma inteligência artificial, por exemplo, como se fosse uma conversa comum do WhatsApp, você não pudesse identificar que tratava-se de uma máquina, ela seria mais inteligente. E agora, para finalizar, falando um pouquinho sobre todas as contribuições desse grande cientista, o Charles. Olá, meu grande amigo Gabriel Peron. Gostaria de agradecer por estar aqui presente no nosso trabalho em conjunto. Vamos falar então aqui um pouquinho sobre as contribuições do Turing, né? Ele contribuiu, né, para a criptografia com a máquina bombe,
que foi muito utilizada para decifrar todos os códigos e traduzir os textos secretos dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, que ajudou, claro, né, a salvar vidas e, posteriormente, acabar com a guerra, né, que só prejudicou nosso mundo, né, todos sabemos. Né. Temos também a inteligência artificial, que foi um teste desenvolvido para comprovar ou não, né, a inteligência artificial de um computador. A finalidade do teste era que o operador não conseguisse diferenciar se as respostas para as perguntas elaboradas foram respondidas pelo computador, né, ou se foi respondido por uma pessoa, no caso. Né, que seria, então, para saber se a resposta era do computador ou da pessoa, para ver se o computador é esperto, né, nossa inteligência artificial. E também tem a máquina de Turing, que serviu, né, como base para o desenvolvimento de todos os outros computadores atuais e que foram desenvolvidos após. Agora, para finalizar, deixando uma mensagem contra o preconceito, um fato interessante é que Alan Turing era gay. E esse fato acabou estando muito relacionado com a morte dele. Ele acabou passando por diversos processos, como castração química e tratamento com hormônios femininos, porque isso era inaceitável para a sociedade da época. E a causa de sua morte é dada como envenenamento por cianeto. Há quem diga que foi acidental e há quem diga que, na verdade, Alan Turing acabou cometendo suicídio devido ao